acho que todo corintiano tem o direito de sair candidato. O Mário foi um grande presidente do Corinthians, tem o mesmo direito. O problema dele é o menino prodígio, né? O Robin, que anda com ele lá, o Felipe Isabella, né? Ele tem que primeiro provar e mostrar e dar explicação, pedir desculpa pro Mário, porque ele chamava o Mário de ladrão, falar que a administração do Mário roubava, e hoje ele faz campanha pro Mário. Eu não sei nem como o Mário se sujeitou a isso. Ele pedindo desculpa publicamente, na vida a gente erra, mas ele falava muita asneira. E segundo, ele tem que provar também como é que ele ganhou os 500 mil que ele ganhou entre Sport, Corinthians e Elias, se o Felipe Isabella provar pro corintiano aqui porque que ele ganhou esse dinheiro. Se ele era secretário do CORE, se ele era conselheiro, se ele era diretor. Fala, fiel! Pois é, essa foi uma acusação que o Andrés fez, né, o Andrés Sanches, presidente do Corinthians, ao Felipe Isabella, conselheiro do Corinthians. E mais do que conselheiro do Corinthians, ele foi já vice-presidente de esportes terrestres lá no Parque São Jorge. Mais recentemente, ele foi candidato à presidência em 2018, perdeu para o Andrés Sanches, inclusive, e atualmente ele é um dos principais líderes de oposição lá nos bastidores do Parque São Jorge. Inclusive é pelo grupo político dele, pela chapa dele, que o Mário Gobi deve se candidatar. E é por causa disso que o Andrés cita o Isabella. Ele estava respondendo sobre essa possível candidatura aí, essa provável candidatura do Gobi. E aí ele faz uma acusação contra o Isabella de um possível ganho ali de 500 mil reais na negociação do Elias para o Sporting de Portugal. Aí o colunista e advogado do meu timão, Roberto Picelli, poucas horas depois dessa entrevista, fez um texto falando sobre dois principais problemas dessa declaração do Andrés, né? Uma declaração bem forte, polêmica e aparentemente errada, né? Pelo menos aí com duas possibilidades. E é por isso que a gente conversa aqui nesse vídeo do canal do meu timão com o Roberto Picelli. Antes da entrada dele, te peço para se inscrever aqui no canal, já somos mais de 300 mil aqui, só que a gente sabe que dá para ser muito mais, ainda cabe muito mais gente, muito mais corintiano aqui no canal mais corintiano do YouTube, beleza? Agora sim, vamos bater o papo com o Roberto. E aí, Roberto, tudo bem? E aí, Lucas, tudo bem? Tudo ótimo, valeu aí por atender a gente. Sempre um prazer. O assunto acaba sendo justamente uma bola levantada, né, na sua coluna, lá no site, ou aqui no site do meu timão, dependendo por onde as pessoas estão vendo esse vídeo. Eu queria saber primeiro de você, o primeiro problema, assim, na acusação que o Andrés fez ao Isabella, é uma possível confissão de omissão, que você diz, né? O que seria essa confissão de omissão nesse cenário? Bom, se o presidente do clube tem notícia de algum fato ali que ele apura como suspeito, a obrigação dele, inclusive por norma expressa do estatuto, é iniciar o procedimento de apuração. Então, se o que me intrigou muito nesse caso, que me deixou indignado, é ele ter tentado fazer um escarcéu num programa de televisão, manipular essa informação, em vez de seguir o procedimento previsto no estatuto, que é a norma que rege o funcionamento do clube. Certo. E aí, num outro cenário, né, que não seja o de omissão, seria uma grave acusação mentirosa, porque no caso de não ser omissão, quer dizer que não é verdade aquilo, e aí ele está fazendo uma acusação mentirosa contra uma das principais forças de oposição hoje no cenário político do clube, num ano de eleição. É por aí também, né, que você enxerga. É exatamente isso. Então, excluída a primeira hipótese, ou seja, se ele não se omitiu em investigar, ele só pode estar mentindo, só pode estar forçando a barra contra um adversário político. E é por isso que eu estou dizendo que isso seria uma espécie de manipulação também por esse lado. Então, ou ele está manipulando por um lado, ou ele está manipulando para o outro. E isso que é muito grave. Certo. No que diz respeito ao estatuto te roubando aí mais uma perguntinha, no que diz respeito ao estatuto do Corinthians, ele pode responder por alguma dessas duas? Olha, eu até tentei detalhar esse raciocínio lá na minha coluna, que, na minha visão, a conduta dele, principalmente se a gente estiver tratando da primeira hipótese, ou seja, se ele tiver se omitido de apurar um fato grave de que ele tenha tido conhecimento, para deixar isso para fazer uso político na época da eleição, ele pode ter incorrido, inclusive, em hipótese de destituição do cargo. Cabe ao Conselho Deliberativo apurar isso. Pois muito que bem. No que diz respeito à própria acusação contra o Felipe Isabella, a gente entrou em contato com o conselheiro, que respondeu com as seguintes palavras: é mentira.
Não recebi 500 mil de comissão na transferência do Elias do Sporting para o Corinthians. Eu e ninguém recebeu, porque coloquei uma última cláusula no contrato que não seria pago qualquer tipo de comissão a agentes ou intermediários. Na minha vida profissional, nunca recebi nada do Corinthians e nunca recebi qualquer valor a título de comissão por intermediação ou agenciamento. Então é isso, ficamos por aqui, fiel. Até o próximo vídeo, saudações e vai Corinthians!